Em 25 de abril de 95, era lançado um dos melhores álbuns de rap de todos os tempos, no qual dois jovens de Queensbridge contavam e narravam a triste e cruel realidade dos guetos americanos. A gente tá falando do icônico e atemporal The Infamous, álbum da dupla Mobb Deep. Entre várias músicas icônicas e aclamadas dentro desse disco, uma em especial se destacou muito. A gente tá falando da clássica Shook Ones. Então no vídeo de hoje a gente vai decifrar e analisar essa música para vocês. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal para fortalecer nosso trampo, pois é muito difícil e cansativo fazer esse tipo de conteúdo. Então fortaleçam muito esse vídeo aí. Antes de começar a análise de fato, a gente queria deixar claro que, diferente da análise que a gente fez da música Cream, nesse vídeo aqui a gente não vai decifrar cada rima da música. A gente vai apenas decifrar os trechos mais importantes do som para o vídeo não ficar muito longo e muito maçante. É isso aí. O Prodigy começa a música falando o seguinte, abre aspas, eu te tiro da realidade, nós somos o Infamous, você ouviu falar de nós, assassinos oficiais de Queensbridge, fecha aspas. Nessa rima, o Prodigy está tentando transmitir como a autenticidade de sua música atinge as pessoas e que mantém os ouvintes voltando para mais músicas de The Infamous. Outra rima muito interessante nesse verso é quando o Prodigy fala, abre aspas, e para todos aqueles que querem tomar nosso lugar, desfigura o teu rosto, faça o seu cérebro tocar o osso do seu nariz, fecha aspas. Nessa rima, o Prodigy está se referindo ao movimento de finalização letal mitológico, que ficou muito famoso na década de 90 por causa do Bruce Willis no filme O Último Escoteiro. Até o próprio Mike Tyson afirmou ter tentado fazer esse movimento. O Prodigy confirmou para Double XL que a rima foi inspirada nesse filme. Abre aspas, acho que foi de um filme que eu vi, pode ter sido O Último Escoteiro. Acho que estava assistindo o filme e vi uma cena em que eles fizeram isso. Bateram no nariz e eu estava tipo, isso é loucura, eu vou colocar isso em uma rima. Fecha aspas. Um pouco mais pra frente, o Prodigy diz o seguinte, sua equipe é peso-pena, meus tiros vão fazer você levitar. Peso-pena é uma das categorias de menor peso no boxe, é até abaixo do peso leve. O que significa que o nome da equipe não tem peso ou tem nenhuma reputação nas ruas. Ou simplesmente ele está falando que o simples impacto de um projétil de alto calibre já pode lançar eles no ar. As almas que partiram também são frequentemente descritas como levitando para fora do corpo e subindo para o céu após a morte. As penas também caem leitamente no chão, dando-lhes a aparência de levitação. Dito isso, o Prodigy foi genial nessa rima. Logo em seguida, ele diz o seguinte, eu só tenho 19 anos, mas minha mente está velha, e quando as coisas ficam reais, meu coração quente fica frio. Outro humano falecido, outra história contada. Durante uma entrevista inédita com o Noisey, o Prodigy deu algumas informações básicas sobre essa rima. Abre aspas, quando eu disse tenho apenas 19 anos, mas minha mente é velha, na época que eu escrevi, eu tinha apenas 18. Nas minhas letras, eu sempre dizia 1 ou 2 anos na frente. Eu fiz isso para parecer que estávamos à frente do nosso tempo, quase uma cápsula do tempo. Isso nunca foi feito antes. O que eu quis dizer foi, todas as coisas pelas quais eu passei na minha vida, lidando com a anemia falciforme e apenas lidando com o período da vida. Obriga você a crescer rapidamente. Fui forçado a lidar com a dor e ficar nas ruas e enlouquecer. Faz você pensar como um adulto e tomar decisões adultas e ser muito mais maduro do que sua idade real. Nós passamos por tanta coisa, aos 19 anos eu me sentia como se tivesse 40. Fecha aspas. Continuando a música, ele diz o seguinte, não é nada realmente, ei ô mano, acende um baseado para que eu possa esquecer esses manos amarelões. Com a palavra amarelões, o Prodigy quer dizer covardes. Ao longo de suas carreiras, o Prodigy e o Mobb Deep em si tiveram muitos conflitos com outros rappers. O grupo também costumava entrar em conflito com produtores e estúdios na produção do disco, devido a diferenças em como eles acreditavam que o processo de gravação devia ter sido realizado.
Como mencionado na linha anterior, o Prodigy e seu pessoal costumavam fumar maconha durante as sessões de gravação do álbum, provavelmente para esquecer os conflitos externos e simplesmente se concentrar na gravação do disco. Um pouco mais à frente, ele fala o seguinte, abre aspas, quando as balas entram, se sente uma sensação de queimação, ficando mais perto de Deus depois de uma situação embaçada. Nessa linha, o Prodigy relata basicamente o seguinte, em uma situação traumática, como quase morrer, as pessoas às vezes passam por um renascimento religioso, pois ficam imensamente sobrecarregados pelo mistério e pela incerteza da morte. Essa rima também faz referência com a rima anterior, aonde o Prodigy faz referência sobre levar um tiro. Numa situação de como levar um tiro, o Prodigy sente cada vez mais perto de Deus à medida que passa. Agora que a gente já analisou o verso do Prodigy, bora analisar o refrão da música. O refrão é o seguinte, abre aspas, mano, eles amarelam, porque não existe bandidos pela metade, morrendo de medo, com medo de olhar, eles amarelam, porque não existe bandidos pela metade morrendo de medo, com medo de olhar. Nesse refrão, o Prodigy e o Havok tentam relatar que o Mobb Deep não reconhece bandidos pela metade. Ou você é um bandido de verdade, ou você é um verdadeiro amarelão, que não é um gangsta de jeito nenhum. Isso serve como uma diss para os falsos rappers que pagam de gangsta e que ficam com medo quando enfrentam os bandidos reais, como os caras do Mobb Deep. Bom, e para finalizar, vamos decifrar o segundo e último verso da música, que é o verso do Havok. O Havok começa o verso dizendo o seguinte, abre aspas, para cada rima que eu escrevo são 25 anos de vida, fecha aspas. Nessa rima, o Havok está se referindo aos 25 anos de prisão perpétua normalmente dados por assassinato. Em outras palavras, cada rima que ele escreve é um assassinato. Logo em seguida, ele fala o seguinte, só confiamos nas armas, elas que cuidam da minha vida. O lema oficial dos Estados Unidos desde 1956 é em Deus nós confiamos, mas o Havok não coloca sua vida nas mãos de um poder superior, ele resolve o problema por conta própria usando armas para se proteger. Isso também pode ser uma referência para o álbum And Gets We Trust, do grupo South Central Cartel, lançado em 1994, um ano antes dessa música. Em outra rima ele fala o seguinte, em Queensbridge não brincamos. Os projetos habitacionais de Queensbridge consistem em 3.142 unidades que abrigam cerca de 7.000 pessoas e é o projeto habitacional mais expansivo da América do Norte inteira. O Havok é natural de Queensbridge e o Prodigy se afiliou à área no início da adolescência. Localizados em Long Island City, Queens, New York, esses projetos variam a ascensão de muitos artistas famosos, como Marley Marl, Capone, MC Shan, esse último sendo conhecido por sua música The Bridge, que foi um hino para Queensbridge. O lendário rapper Nas lançou seu primeiro álbum Illmatic um ano antes do lançamento de The Infamous, onde ele detalha minuciosamente como era a vida crescendo lá em Queensbridge. Inclusive, nós já fizemos uma análise sobre esse disco e vão lá dar uma conferida. Um pouco mais à frente no verso, o Havok faz a seguinte reflexão. Às vezes eu me pergunto, eu mereço viver ou vou queimar no inferno por todas as coisas que eu fiz? Não há tempo para pensar nisso, porque meu cérebro bloqueia. Nessa rima, o Havok descreve um dos principais problemas éticos criados no ambiente das quebradas. Quase nunca se tem tempo para deliberar com a consciência sobre os crimes que ele mesmo cometeu. Esse é um luxo que o Havok não podia pagar, porque o tempo que ele gasta fazendo isso poderia ser gasto protegendo sua própria vida, levantando a questão de saber se a vida de alguém vale mais do que sua consciência. O Havok podia ficar vivo e viver com o que ele é feito, ou morrer e acabar com o sofrimento que ele tem que enfrentar na Terra. Refletir sobre a vida após a morte é algo que vários grupos religiosos, principalmente os cristãos e os romanos, fizeram lá no passado,
mas só é possível fazer isso se você tiver tempo quando estiver vivo. E o Havok evidentemente não tem esse tempo, mesmo embora ele esteja preocupado com as forças aparentemente divinas que podem infringir algum tipo de retribuição a ele por causa dos seus crimes. E é com essa reflexão que a gente termina a nossa análise. E vale ressaltar que quando essa música foi lançada, o Prodigy e o Havok tinham apenas 19 anos de idade. Ou seja, eles eram dois garotos que realmente presenciaram muitas coisas difíceis e amargas na juventude, para chegar no ponto de relatar todos esses ocorridos numa música totalmente crua e verdadeira. A verdade é que o Mobb Deep não recebe muitos adereços por terem sido uma das maiores duplas da história do rap, mas é um fato que esses manos criaram uma das melhores músicas da história, que será para sempre lembrada e amada pelos verdadeiros fãs de hip hop.